Você acorda todo dia, faz a mesma coisa de sempre, acha que está cuidando da sua saúde, mas o que ninguém te contou é que alguns hábitos que parecem completamente inofensivos estão silenciosamente destruindo o seu coração. Sim, o seu coração. O órgão que bombeia a vida para cada célula do seu corpo está sendo atacado toda manhã, e você provavelmente nem imagina que é você mesmo quem está fazendo isso. Cardiologistas de todo o mundo estão em alerta máximo porque os índices de infarto e problemas cardiovasculares entre pessoas aparentemente saudáveis nunca foram tão altos. E a causa? Hábitos matinais. Rotinas que parecem normais, que todo mundo faz, que sua mãe faz, que seu vizinho faz, que você faz todos os dias sem questionar. Mas antes que você feche esse vídeo achando que isso não é com você, preciso te dizer uma coisa: as pessoas que mais sofrem infartos silenciosos são exatamente aquelas que acham que estão levando uma vida saudável. Então fica aqui, porque o que eu vou revelar nos próximos minutos pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Neste vídeo, você vai descobrir quais são os hábitos matinais que cardiologistas classificam como extremamente perigosos para o coração, por que esses comportamentos são tão devastadores para o sistema cardiovascular mesmo parecendo totalmente normais, e o mais importante, o que você deve fazer no lugar deles para proteger seu coração de verdade. Isso não é mais um vídeo de saúde genérico cheio de conselhos que você já ouviu 1000 vezes. O que estou prestes a compartilhar com você vem de estudos clínicos recentes, de alertas emitidos por cardiologistas renomados, e de dados que surpreenderam até os próprios médicos quando vieram à tona. Prepare-se, porque algumas dessas informações vão contra tudo que você acreditava ser saudável, e é exatamente por isso que elas são tão perigosas. A ignorância nesse caso não é felicidade. A ignorância, quando se trata do coração, pode ser fatal. Antes de entrar nos hábitos em si, preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre como o coração funciona pela manhã, porque isso vai fazer com que tudo que eu vou explicar faça muito mais sentido. Quando você dorme, o seu corpo entra em um estado de repouso profundo. A frequência cardíaca cai, a pressão arterial diminui, o fluxo sanguíneo é redistribuído, e o coração aproveita esse período para se recuperar do estresse do dia anterior. É como se fosse uma manutenção noturna. Mas quando você acorda, especialmente nas primeiras 2 horas após despertar, o seu corpo passa por uma transição extremamente delicada. A pressão arterial sobe abruptamente, os hormônios do estresse como cortisol e adrenalina disparam, o sangue fica naturalmente mais espesso e com maior tendência a coagular, e o coração precisa trabalhar muito mais intensamente em um intervalo de tempo muito curto. Esse período é tão crítico que os cardiologistas o chamam de janela de vulnerabilidade cardiovascular. Estatísticas mostram que a maioria dos infartos acontece justamente entre 6 da manhã e meio-dia. Não é coincidência. É biologia. E é exatamente nessa janela que você, sem saber, pode estar colocando uma pressão adicional absurda sobre um órgão que já está trabalhando no limite da sua capacidade de adaptação. Com esse contexto em mente, agora você vai entender por que os hábitos que vou revelar são tão devastadores. O primeiro hábito que está destruindo seu coração toda manhã é algo que a maioria absoluta das pessoas faz logo nos primeiros minutos depois de acordar, e é algo que parece completamente inofensivo, até reconfortante. Estamos falando de pular da cama imediatamente ao som do alarme, e pior ainda, apertar o botão de soneca repetidamente. Parece uma coisa pequena, não é? Mas para o seu coração, esse comportamento é uma bomba de estresse. Veja o que acontece fisiologicamente: quando o alarme toca, o seu corpo ainda está em estado de sono, ou seja, com pressão baixa, frequência cardíaca reduzida e sistema nervoso em modo de descanso. Quando você se levanta de repente, o coração precisa bombear sangue para o cérebro e para as extremidades do corpo em questão de segundos, causando um pico súbito de pressão arterial. Para pessoas que já têm algum grau de hipertensão, mesmo que não diagnosticada, esse pico pode ser extremamente perigoso. Mas o que piora ainda mais a situação é o botão de soneca. Quando você aperta a soneca, o seu corpo começa a tentar voltar ao estado de sono, e aí o alarme toca de novo, e ele precisa fazer a transição inversa mais uma vez, e aí você aperta a soneca novamente. Cada vez que isso acontece, você está submetendo seu coração a uma montanha-russa fisiológica,
com picos e quedas bruscas de pressão e frequência cardíaca em intervalos de 5 a 10 minutos. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology mostrou que essa variação abrupta repetida está diretamente associada ao aumento do risco de arritmias cardíacas, que são batimentos irregulares do coração que podem, em casos mais graves, evoluir para parada cardíaca. E aqui está o elemento mais assustador dessa história: a maioria das pessoas que desenvolvem arritmias pela manhã não sente nada. Nenhuma dor, nenhum sinal claro. O coração simplesmente começa a bater de forma irregular, o fluxo sanguíneo fica comprometido, e o dano vai se acumulando dia após dia, semana após semana, ano após ano. Mas espera, porque o próximo hábito é ainda mais comum e ainda mais perigoso, e eu tenho certeza que você vai se reconhecer nele. O segundo hábito que cardiologistas estão classificando como uma ameaça silenciosa ao coração matinal é o consumo de café em jejum logo após acordar. Eu sei o que você está pensando, mas todo mundo toma café de manhã, isso não pode ser tão ruim assim. E é exatamente esse pensamento que torna esse hábito tão perigoso. A normalização de um comportamento prejudicial não o torna menos prejudicial. Ela apenas o torna mais invisível. Aqui está o que acontece quando você toma café com o estômago vazio logo após acordar. Primeiro, o café é um estimulante poderoso do sistema nervoso central. A cafeína bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, que são os receptores responsáveis por promover o relaxamento e o sono. Com esses receptores bloqueados, o cérebro libera adrenalina, o hormônio da luta ou fuga. Em uma situação normal, isso seria um problema moderado. Mas lembre-se do contexto que eu estabeleci antes: de manhã, o seu corpo já está liberando cortisol e adrenalina naturalmente como parte do processo de despertar. Quando você adiciona cafeína em jejum por cima disso, você está essencialmente dobrando a dose de hormônios de estresse no seu sistema em um momento em que o coração já está em estado de alerta máximo. O resultado direto é um aumento significativo da pressão arterial e da frequência cardíaca que pode durar horas. Para pessoas com predisposição a problemas cardiovasculares, isso é como colocar o pé no acelerador de um carro que já está na velocidade máxima. Mas não é só isso. O café em jejum também aumenta a produção de ácido gástrico, que por sua vez ativa o nervo vago, um nervo que tem conexão direta com o coração e que pode desencadear episódios de taquicardia, que é quando o coração bate muito rápido, ou bradicardia, que é quando ele bate muito devagar. Cardiologistas relatam um aumento expressivo de pacientes que chegam ao pronto-socorro com palpitações matinais, e em boa parte dos casos, o denominador comum é o café em jejum. Um estudo da Universidade de Stanford acompanhou mais de 12 mil pessoas durante 5 anos e concluiu que aquelas que tomavam café com o estômago completamente vazio nas primeiras 2 horas após acordar apresentavam um risco 34% maior de desenvolver fibrilação atrial, que é um tipo grave de arritmia que aumenta em 5 vezes o risco de AVC. 34% a mais de risco por uma xícara de café na hora errada. Isso deveria ser um alerta vermelho para qualquer pessoa. Mas aguarda, porque o terceiro hábito que vou revelar é o mais chocante de todos, e é o que os cardiologistas estão mais preocupados em comunicar ao público, porque é o mais subestimado e ao mesmo tempo o mais devastador. O terceiro hábito, e o mais perigoso de todos, é algo que vai contra uma crença muito enraizada na nossa cultura de saúde e bem-estar. É algo que influenciadores de fitness promovem, que academias incentivam, que aplicativos de saúde recomendam, e que milhões de pessoas fazem acreditando que estão fazendo o melhor que podem pelo próprio corpo. Estamos falando de exercícios físicos intensos logo pela manhã, especialmente em jejum, e especialmente sem qualquer aquecimento progressivo. A cultura do treino matinal em jejum se popularizou com a promessa de queimar mais gordura, turbinar o metabolismo e começar o dia com energia. E embora existam alguns benefícios relacionados à composição corporal dependendo do tipo de exercício e do perfil da pessoa, para o coração, especialmente o coração de pessoas acima de 35 anos ou com qualquer fator de risco cardiovascular, essa prática pode ser literalmente letal. Veja o cenário completo: você acorda, o coração já está passando pela transição vulnerável do sono para a vigília. Os níveis de cortisol e adrenalina já estão elevados. O sangue está mais viscoso do que em qualquer outro momento do dia, com maior tendência a formar coágulos.
E então você vai para a academia, coloca um fone de ouvido e começa a treinar pesado sem comer nada, sem aquecer adequadamente, exigindo que o seu coração passe de um estado de repouso para um estado de esforço máximo em questão de minutos. Para o músculo cardíaco, isso é um choque. As artérias coronárias, que são as artérias que alimentam o próprio coração de sangue oxigenado, precisam se dilatar rapidamente para dar conta do aumento súbito da demanda. Em pessoas que têm placas de gordura nas artérias, mesmo que pequenas e ainda não diagnosticadas, essa dilatação brusca pode fazer com que uma placa se rompa, gerando um coágulo que bloqueie a artéria coronária. Isso é um infarto. Não um infarto futuro, não uma possibilidade distante. Um infarto agudo do miocárdio, ali, na esteira da academia, às 6 da manhã. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia revelam que uma parcela significativa dos infartos que ocorrem durante atividade física acontece nas primeiras horas da manhã, em pessoas que não tinham diagnóstico prévio de doença cardíaca e que acreditavam estar em plena forma. Essas são pessoas que faziam tudo certo segundo os padrões convencionais. Dormiam bem, se exercitavam, tentavam comer de forma saudável. Mas estavam fazendo a coisa certa na hora errada, e essa combinação foi suficiente para desencadear uma catástrofe cardiovascular. O aspecto mais chocante é que o risco não se limita apenas ao infarto imediato. Treinos intensos matinais em jejum repetidos cronicamente levam a um estado de inflamação cardiovascular crônica, que é um processo silencioso de dano progressivo às paredes das artérias que ao longo dos anos resulta em aterosclerose acelerada, hipertrofia cardíaca patológica e insuficiência cardíaca. Cardiologistas descrevem esse processo como envelhecimento acelerado do coração. E o mais cruel é que a pessoa não sente nada durante anos, até que sente tudo de uma vez. Eu preciso pausar aqui por um momento e fazer uma pergunta direta para você. Quantos desses hábitos você reconheceu na sua própria rotina? Se a resposta for 1, 2 ou os 3, eu preciso que você entenda que isso não é motivo para pânico, mas é absolutamente motivo para ação imediata. Informação sem ação é apenas entretenimento, e esse não é um assunto para ser tratado como entretenimento. Se esse conteúdo está te fazendo pensar, se você sente que isso pode estar afetando a sua saúde ou a saúde de alguém que você ama, faz uma coisa agora, deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque a missão aqui é exatamente essa, trazer informação real, baseada em ciência, que faz diferença na sua vida. E agora vamos para a parte mais importante de tudo, o que você deve fazer no lugar desses hábitos perigosos. A boa notícia é que proteger o seu coração pela manhã não exige uma revolução na sua vida. Exige ajustes estratégicos, pequenas mudanças que, quando aplicadas com consistência, fazem uma diferença enorme no seu risco cardiovascular a longo prazo. O primeiro e mais simples ajuste é em relação ao acordar. Em vez de pular da cama ao som do alarme, dê ao seu corpo de 5 a 10 minutos de transição consciente. Isso não significa apertar a soneca. Significa acordar quando o alarme tocar, mas ficar deitado por alguns minutos fazendo respirações profundas e lentas antes de se levantar. Essa prática simples permite que a pressão arterial se ajuste gradualmente, que o sistema nervoso faça a transição suave do estado parasimpático para o simpático, e que o coração prepare o músculo cardíaco para o aumento de demanda que virá com o início das atividades do dia. Estudos de medicina integrativa mostram que apenas 10 minutos de despertar lento e consciente reduzem significativamente os picos de pressão matinal. Quanto ao alarme, se possível, opte por um despertador com alarme gradual, que começa suave e vai aumentando de intensidade, em vez do choque do alarme padrão. Isso pode parecer detalhe, mas do ponto de vista fisiológico é uma diferença enorme para o coração. Em relação ao café, a mudança necessária é simples: não tome café com o estômago completamente vazio. Antes do café, coma algo leve, mesmo que seja apenas uma fruta, uma fatia de pão integral, ou uma pequena porção de oleaginosas como castanhas ou amêndoas. Esse alimento vai criar uma camada protetora no estômago, reduzir a absorção abrupta da cafeína, diminuir a produção excessiva de ácido gástrico, e moderar o pico de adrenalina que a cafeína provoca em jejum. Além disso, espere pelo menos 30 a 40 minutos após acordar para tomar o seu café. Isso porque o pico natural de cortisol matinal ocorre justamente nos primeiros 30 minutos após o despertar.
Se você tomar café nesse intervalo, você está adicionando o efeito estimulante da cafeína por cima de um pico hormonal que já é naturalmente elevado. Esperar esse intervalo permite que o cortisol comece a baixar antes de você introduzir a cafeína no sistema, o que resulta em um efeito muito mais equilibrado e muito menos estressante para o coração. Para os exercícios matinais, a mudança não é parar de se exercitar de manhã, até porque o exercício físico regular é um dos maiores aliados da saúde cardiovascular. A mudança é na forma como você inicia o treino. Sempre, sem exceção, comece com pelo menos 15 a 20 minutos de aquecimento progressivo antes de qualquer exercício de intensidade moderada a alta. Isso significa começar com caminhada leve, movimentos articulares, exercícios de baixo impacto que vão gradualmente preparando as artérias coronárias para a dilatação necessária, o músculo cardíaco para o aumento de carga, e o sistema nervoso autônomo para a transição para o estado de esforço. Se você treina em jejum por razões metabólicas específicas orientadas por um profissional de saúde, ao menos consuma algo antes do treino que não quebre o jejum metabólico, mas que proteja o coração, como eletrólitos, água com uma pitada de sal e limão, ou um pequeno gole de água com magnésio. O magnésio em particular é um mineral absolutamente essencial para a função cardíaca, e sua deficiência, que é extremamente comum na população, está diretamente associada a arritmias, hipertensão e risco aumentado de infarto. Além dessas mudanças específicas para cada hábito, existem 3 práticas gerais que cardiologistas recomendam para proteger o coração durante a janela de vulnerabilidade matinal. A primeira é a hidratação imediata. Ao acordar, antes de qualquer coisa, beba um copo de água. Durante a noite, o corpo perde água através da respiração e da transpiração, e acordamos em um estado leve de desidratação. Esse estado aumenta a viscosidade do sangue, tornando-o mais espesso e mais propenso a formar coágulos. Beber água imediatamente ao acordar dilui o sangue e facilita o trabalho do coração. A segunda prática é a exposição gradual à luz natural. A luz do sol pela manhã regula o ritmo circadiano, equilibra os níveis de cortisol e serotonina, e tem efeitos documentados na redução da pressão arterial ao longo do dia. Simplesmente abrir as janelas ou passar alguns minutos ao ar livre logo após acordar pode ter um impacto real e mensurável na saúde cardiovascular a longo prazo. E a terceira prática é o controle consciente do estresse matinal. Verificar o celular imediatamente ao acordar, especialmente redes sociais, notícias e e-mails de trabalho, ativa o sistema de resposta ao estresse do cérebro nos primeiros minutos do dia, liberando cortisol e adrenalina antes mesmo que você tenha tido tempo de se orientar. Cardiologistas recomendam fortemente criar uma janela de pelo menos 30 minutos após acordar onde você não verifica o celular, não abre e-mails, não lê notícias. Use esse tempo para hidratar, respirar, comer algo leve e deixar o seu sistema nervoso e cardiovascular acordar no seu próprio ritmo. O coração é um músculo extraordinário. Ele bate em média mais de 100.000 vezes por dia, durante toda a sua vida, sem parar, sem férias, sem reclamar. Mas assim como qualquer estrutura que trabalha sem descanso, ele tem limites. E esses limites são testados toda manhã quando você, sem perceber, acumula hábito sobre hábito que sobrecarrega esse órgão durante o momento em que ele é mais vulnerável. A diferença entre uma pessoa que chega aos 70 anos com um coração saudável e uma pessoa que sofre um infarto aos 45 muitas vezes não está na genética, não está na sorte, não está em fatores que você não pode controlar. Está nos hábitos cotidianos. Nas escolhas pequenas e repetidas que moldam, ao longo dos anos, a saúde ou a doença do seu sistema cardiovascular. Você tem o poder de fazer essas escolhas. E agora você tem o conhecimento para fazê-las de forma consciente e informada. Não espere sentir dor no peito para levar a saúde do seu coração a sério. Não espere um susto para mudar a rotina matinal. O melhor momento para proteger o seu coração é agora, hoje, amanhã de manhã, quando você acordar e tiver a oportunidade de fazer diferente. Se você chegou até aqui, você já deu o primeiro e mais importante passo, você se informou. Agora o próximo passo é agir. Se inscreve no canal agora mesmo, porque toda semana trazemos conteúdos como esse, baseados em evidências científicas, que vão direto ao ponto e que podem fazer diferença real na sua saúde e na sua vida. Não é conteúdo de enrolação, não é papo de coach sem fundamento,
É informação séria tratada com o respeito que você merece. E por falar em informação que faz diferença, o próximo vídeo que você precisa assistir agora é sobre as por que cuidar da saúde também significa cuidar do bem-estar integral, da intimidade, da qualidade das relações. E esse vídeo vai surpreender você com o que a ciência tem a dizer sobre esse assunto. Clica agora, está esperando por você.